Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Me escutam bem aí? Espero que todos estejam bem. Vamos estar dando início aqui ao nosso webinar dentro do programa de difusão digital da ABM, da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Espero que todos estejam bem animados com o tema, um tema que eu tenho certeza que tanto a academia quanto a indústria tem total interesse, principalmente no contexto da descarbonização. Nós estamos falando hoje, pessoal, vamos ser brindados aí com um tema relacionado à briquetagem, especificamente a briquetagem de carvão e de biocarbono para a coqueria, com uma ferramenta que tem como mote dois vetores, competitividade e sustentabilidade, sobretudo quando a gente pensa em emissões de CO2. Então, hoje, vou passar aqui alguns combinados com vocês. Espero que todos estejam me escutando bem. Estou vendo aqui já muitos colegas conhecidos, né, da academia, da indústria. Vamos lá. Perguntas. Como que a gente vai fazer em relação às perguntas? Vocês podem colocar aqui no chat, tá, em qualquer momento. E ao final das duas apresentações que nós teremos, a gente vai abrir para selecionar algumas perguntas. A gente vai ter uma sessão bem interessante aí para fazer esse momento de perguntas e respostas, tá bom? Mais um combinado em relação a esse momento. A gente vai dividir em 3 partes, pessoal. A primeira parte, a gente vai falar bastante sobre fundamentos de briquetagem e dar contexto, né? O contexto de competitividade, sustentabilidade. E o nosso colega Anderson Agra, que daqui a pouco eu vou apresentá-lo, vai fazer esse momento conosco. Ele vai abordar durante 30 minutos esse tema mais amplo. E, na sequência, o Guilherme Gonçalves vai abordar o tema mais específico da solução Tecnored, pensando em briquetagem de carvão e biocarbono para coqueria. Tá? Então, no primeiro momento, uma visão mais ampla, dando contexto, e, na sequência, a solução mais em particular, a solução da Tecnored. Fechado? Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui apresentando os nossos colegas, os nossos apresentadores, né? Então, a gente vai contar aqui, primeiro, com o Anderson Agra, tem 10 anos de experiência já em diversos trabalhos aí, desenvolvimento de termorredutores, né? Sobretudo trabalhos aí como carga metálica para os altos fornos, né? Tem uma formação bastante sólida e hoje atua como especialista de pesquisa e desenvolvimento na Tecnored. Ele vai falar bastante aí para a gente sobre os fundamentos da briquetagem no contexto competitividade e sustentabilidade. E, na sequência, vou apresentar para vocês também o meu xará, o Guilherme Gonçalves. Hoje ele atua como gerente de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, liderando soluções inovadoras, né, disruptivas, focadas aí na competitividade, sustentabilidade, sobretudo na siderurgia. Bem, e também vou me apresentar, né? Muitos já me conhecem, sou o Guilherme Liseiro, atuo como gerente técnico aqui na área de redução da Gerdau Ouro Branco. E esse webinar, só para dar o contexto, como que ele nasceu, como nós chegamos a esse momento mágico, essa oportunidade que a gente está tendo hoje aqui. Esse webinar nasce da necessidade da gente falar sobre um tema que a gente já vem margeando em muitas sessões técnicas da ABM Week, né? Me lembro de ABM Week 16, já começar a falar um pouco sobre briquetagem em coqueria, e esse webinar nasce na necessidade da gente pacificar alguns conceitos, trazer uma visão mais clara para os colegas, tanto da indústria quanto da academia, sobretudo tendo como plano de fundo a descarbonização. Então, a gente entendeu que esse tema merecia ter um momento para compartilhar conhecimento, né? Um momento de debate técnico bastante rico, e graças à ABM, aí, toda a coordenação da ABM, a gente está podendo realizar esse momento com vocês. Então, desejo aí um excelente webinar para todos, aos nossos colegas, excelentes apresentações, e apertem os cintos e vamos decolar, né, turma? Então, vamos lá. Anderson Agra, gostaria de convidá-lo para fazer a primeira apresentação, por favor. Tá certo, então, muito obrigado, Guilherme. Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Como apresentado pelo Guilherme, eu sou o Anderson Agra, vou fazer a primeira apresentação aqui hoje.
Inicialmente, queria agradecer a DM pelo convite. É sempre uma oportunidade muito boa estar aqui compartilhando e trocando com vocês. Especialmente dividindo o palco com o meu colega Guilherme Gonçalves, colega e chefe, e com o Guilherme Lisiero, que é um dos fundadores desse tema no Brasil, puxou junto com a UFOP muitos trabalhos sobre briquete para coqueria, e hoje a gente vem dando continuidade aí, trabalhando nesse tema, e hoje a ideia, como ele falou, vai ser primeiro fazer um background sobre o que são essas tecnologias, os fundamentos delas, como que a gente pode usá-las, e depois o Guilherme Gonçalves vai vir falando específico sobre a solução TecnoHedge. Turma, o que eu separei para a gente falar hoje inicia no cenário global e brasileiro, no panorama do nosso cenário da siderurgia. Depois eu vou começar a falar muito específico sobre coqueificação, carvões metalúrgicos, a importância técnico-econômica desses materiais. Falar um pouco sobre tecnologias de coqueria em geral que melhoram a qualidade e a competitividade, dando ênfase àquelas que aumentam a densidade de carga, que é uma característica, né, de misturas para coqueificação que a briquetagem consegue proporcionar, e é nisso que a gente vai se focar hoje. Depois eu vou fazer uma definição, trazer para vocês de uma forma ainda fundamental o que é a briquetagem para coqueria e como que a gente pode usar isso como uma ferramenta para tornar o nosso processo mais competitivo, redução de custo, aumento de performance, mas também como a gente pode usar isso como uma ferramenta para reduzir emissões, certo? Então, vamos lá. Pessoal, aqui trazendo alguns números que muitos de vocês já estão cansados de saber, não são números do nosso dia a dia, mas são números que a gente nunca pode deixar passar e que ele sempre é o plano de fundo para qualquer discussão técnica que a gente venha a ter. A nossa siderurgia, ainda em 2025, ela tem um retrato que ainda vai permanecer nos próximos anos, que é uma dependência na sua distribuição de mercado da rota alto forno conversor LD para a produção do aço. Tanto para produzir o 1,9 bilhão de tonelada de aço que o mundo demanda por ano, quanto os 34 milhões de toneladas de aço que o Brasil produz por ano, a gente tem a rota majoritária de produção, a rota que utiliza o alto forno como o reator para converter minério de ferro em ferro primário e o conversor LD para converter ferro gusa em aço. Ao mesmo tempo, quando a gente faz o comparativo das intensidades de emissão dos processos, a gente sabe que essa é a rota que tem a maior intensidade de emissão. Portanto, essas duas informações nos levam ao nosso cenário atual que a gente vem debatendo dia a dia, que é o nosso processo de maior utilização, que a gente mais utiliza para produzir aço, é o que tem a maior intensidade emitida. E isso nos leva ao cenário que hoje, para cada 1 tonelada de aço que a gente produz, em média a gente produz 1,8 toneladas de CO2. Dia a dia, pesquisas e diversas frentes de pesquisa de empresas, de universidades tentam contornar isso, tentam reduzir isso. E aqui o que a gente vai falar hoje é como que a briquetagem pode também contribuir para esse sentido. Quando a gente dá um foco sobre o processo rota alto forno LD, fica evidente, né, que essa intensidade de emissão ela se dá devido à dependência das fontes combustíveis fósseis que o processo tem. O alto forno utiliza principalmente coque metalúrgico como combustível e aí se dá a principal causa da emissão desse processo. O coque metalúrgico, pessoal, ele não tem uma importância significativa só no percentual de emissão dessa rota, mas também no custo. E aqui eu trouxe dois números para a gente ter o tempo todo nessa apresentação, que é a importância do coque, a contribuição do coque em custo e emissão. No Gusa, a gente está falando de 30% a 50% no custo e 70% a 85% das emissões. No aço, os números seguem sendo muito altos e muito importantes. 20% a 35% no custo e 60% a 75% nas emissões. Bom, e da onde que vem essa contribuição para custo, especificamente? Quando a gente olha a composição de custo do coque metalúrgico, muda um pouco de empresa para empresa, mas, em geral, não muda tanto assim. A maior contribuição para custo do coque metalúrgico, ela vem das misturas, das matérias-primas que a gente utiliza para produzir. O custo operacional não é a maior fatia. E quando a gente olha, dá mais um zoom agora nas matérias-primas, a gente
vê que alguns materiais específicos, que eu vou definir aqui, que a gente chama de carvões premiums, são quem mais contribui para o custo do coque metalúrgico. Bom, hoje, pessoal, todas as empresas elas trabalham para a produção de coque com misturas de carvões. 5, 6, 8, vai da criatividade de quem está lá. Muitos carvões que se combinam para, ao final, ter uma mistura que busca-se ser a mais barata possível, que forneça a qualidade do coque para ser usado no alto forno. Obviamente, a luta, a briga das pessoas que estão lá na coqueria o dia a dia é utilizar carvões mais baratos tanto quanto possível. E, como eu disse, os carvões que mais contribuem para o custo, obviamente, são aqueles mais caros e que a gente precisa deles para que o coque tenha as características que a gente precisa. Aí aqui nessa apresentação, como eu vou falar o tempo todo sobre carvão coquificável, carvão inerte, e a gente tem um público diverso aqui, eu me dei o direito de trazer um pouco sobre a definição do que são esses materiais, embora para os nossos colegas que trabalham em coqueria seja bastante corriqueiro do dia a dia. Turma, carvões coquificáveis são aqueles carvões que, quando a gente utiliza para produzir coque, individualmente, produzem um coque de muito boa qualidade. Eles são bem particulares e eles são uma quantidade das reservas existentes de carvões bem pequena, e por isso que eles são caros. Eu poderia explicar durante vários minutos aqui quais são as características de um carvão coquificável, mas acho que já faz 8 anos que eu delego isso para esses 2 vídeos que eu vou mostrar para vocês. Esses 2 vídeos que eu vou mostrar simplificam muito a explicação. Então, é uma filmagem que a turma do LACID, do Rio Grande do Sul, fez, que eles filmaram no microscópio de aquecimento o aquecimento de 2 partículas de carvão. Na esquerda, uma partícula de um carvão não coquificável, e na direita, uma partícula de carvão de um carvão... na esquerda de um carvão coquificável e na direita de um carvão não coquificável. Aí eu vou dar play aqui nesses vídeos e vocês vão, ao mesmo tempo que eu falo, notar a diferença do que acontece entre um vídeo e o outro. Pessoal, ambos partículas estão sendo submetidas a um aquecimento na ausência de ar. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que essa partícula da esquerda, também chamada de carvão coquificável, quando aquecida, ela se decompõe termicamente e libera as voláteis, a da direita também faz isso, mas ela sofre uma transformação que a gente chama de transformação termoplástica. Ela, por um intervalo de tempo, ela forma uma fase pseudolíquida que dá esse aspecto de inchamento. E isso aqui é o fundamental para a produção de coque. Então, a união de várias partículas dessas, soltas na câmara de coquificação, que permite, ao final, a gente ter um bloco poroso e resistente para carregar nos nossos alto-fornos. Portanto, esses carvões que têm essas características da esquerda são mais caros. E o da direita, mais competitivos, mais barato. Perfeito. Isso nos leva ao segundo tema. Então, dito isto, o que dentro das siderúrgicas a gente faz dia a dia é tentar produzir coque com a melhor qualidade possível e o menor custo possível também. Dentre os parâmetros de coque, existe um específico que a gente chama de CSR, que é o fundamental para o bom funcionamento do alto forno. E o CSR, que é a resistência quente do coque metalúrgico, ele é dependente de multivariáveis. Especificamente, a maior parte do CSR ele é controlado pelas características das misturas dos carvões. Então, o ranking do carvão, fluidez, FSI, composição das cinzas, corresponde a aproximadamente 70%, tipicamente a gente fala isso, a 70% da qualidade do coque. Mas ainda tem 30% que pode ser trabalhado e geralmente é aí que está o diferencial entre uma empresa e outra. Então, a gente fala de controle de processo. Existem vários controles de processo que a gente pode fazer para que o nosso coque seja melhor. Entre eles, eu gostaria de falar muito com vocês hoje sobre densidade de carga. A densidade de carga, eu vou definir nos próximos slides, a gente pode definir como a razão da massa de carvão que eu boto na minha câmara de coquificação. Quanto maior essa massa, maior a minha densidade de carga. Tipicamente, eu consigo manipular e aumentar a minha densidade de carga através de várias estratégias. Adição de óleos e alcatrões, manipulando a minha granometria, umidade, fazendo pré-aquecimento da carga, ou duas que eu vou falar bastante hoje, a briquetagem parcial e, para fazer um comparativo, uma muito difundida, que é o Stamping Charge. Mas primeiro eu gostaria de falar por que a densidade de carga elevada pode ser ou deve ser interessante na coquificação. Primeiro, falar um pouquinho sobre o impacto da densidade de carga em qualidade. Bom,
Essa figurinha, acho que ela exemplifica muito melhor que a minha explicação o que significa a densidade de carga. Então, na esquerda, a gente tem uma quantidade de partículas aqui representada, nesse bloco laranja, e na direita, eu uso o mesmo volume e boto mais massa. Quando eu boto mais massa no mesmo volume, o que reduz é o espaço entre as partículas. E por que reduzir o espaço entre as partículas pode ser interessante? Lembra do vídeo que eu mostrei, do vídeo da esquerda? Aquelas partículas que têm aquela transformação termoplástica? Quanto mais eu aproximar essas partículas ou reduzir o espaço entre essas partículas, melhor eu consigo aproveitar aquelas propriedades do carvão liqueficável. Portanto, o aumento da densidade de carga me permite melhor aproveitar as características aglutinantes dos meus carvões e, com isso, geralmente, eu consigo produzir coques que têm propriedades microestruturais mais favoráveis. Propriedades microestruturais, por exemplo, é o que eu estou mostrando nessas imagens aqui e nessa tabela do trabalho do Meng. O que esse cara fez? Ele produziu coques distintos, aqui a amostra A2 e A3, e ele fez isso em duas configurações. Numa, ele fez com uma densidade de carga de um carregamento gravitacional, simplesmente botou a amostra e produziu. E no outro, ele usou a mesma mistura, mas ele utilizou a técnica do stamping charge, que é a estampagem da carga antes de fazer o processo de coqueificação. E como fica evidente aqui, e também nas imagens, a porosidade do material ela é reduzida, o tamanho dos poros do material é reduzido, a espessura das paredes do material aumenta, e com isso, o resultante disso é um coque que tem maior resistência mecânica, maior qualidade. Por que eu quero aumentar a qualidade do meu coque? Eu não quero aumentar a qualidade do meu coque porque simplesmente eu quero ter um coque de resistência infinita. Não. Se eu opero um alto forno hoje, que ele opera com 67% de CSR, a minha briga diariamente, suor e lágrimas, vai ser tentar chegar a 68% de CSR. Não porque eu quero entregar um coque com 1% a mais de CSR. É porque eu volto na minha mistura, utilizo carvões mais baratos e volto para 67%. É o famoso melhorar para piorar. E aí, turma, quando a gente fala de densidade de carga, o impacto em qualidade é esse. Mas ele também tem um impacto em produção. É também intuitivo a gente pensar que quando eu boto mais massa no mesmo volume de forno, se o meu tempo de coqueificação não aumentar na mesma proporção que eu aumento a minha massa, eu vou conseguir produzir mais coque. E aí, turma, aqui eu estou mostrando algumas tecnologias de literatura e como elas conseguem aumentar a densidade de carga e os seus respectivos aumentos em produtividade. Então, por exemplo, briquetagem parcial, em literatura, é descrito que a gente consegue aumentar a densidade de carga até 20%, em comparação ao carregamento convencional. E isso me retorna um aumento de produção na ordem de até 12%. Já o stamping charge me permite aumentar a minha densidade de carga até 30%. E com isso colher um aumento de produção até 16%. Portanto, utilizar qualquer técnica que aumenta a densidade de carga me permite botar mais massa no mesmo volume de forno e, com isso, aumentar a minha produtividade. Eu também posso escolher não aumentar a minha produtividade. Eu posso escolher simplesmente fazer menos ciclos na minha bateria ao longo dos anos. E, com isso, colher outros tipos de benefícios que a gente vai falar mais à frente. Beleza. Até então, o que eu falei foi que a gente tem a dependência da siderurgia muito vinculada ainda na rota do alto forno conversor LD. Tanto as emissões quanto o custo da produção de gusa via alto forno é muito dependente de coque. A produção de coque tem a sua maior parcela de custo nos carvões, especificamente nos carvões de premiums ou de alta qualidade coqueficante. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora é um comparativo entre as duas tecnologias que eu vim falando, de adensamento de carga, o stamping charging e a briquetagem. Melhor, não vou ser nem eu que vou fazer esse comparativo. Eu vou mostrar esse comparativo do trabalho do Halit, que ele comparou algumas tecnologias que permitem usar mais carvões baratos e como que isso pode ser um retorno, por exemplo, para um processo. Pessoal, o que esse cara fez? Primeiro, ele fez um levantamento histórico e ele viu que, ao longo dos anos, mais ou menos, a ordem
de grandeza, de diferença de preço entre o carvão premium e o carvão levemente coquificável, que foi o que ele usou no trabalho aqui, é na ordem de $55. E aí o que ele fez? Muito simples, mas interessante. Ele comparou diferentes tecnologias que permitem aumentar a utilização de carvões fracamente coquificáveis, por exemplo, secagem de carvão, briquetagem parcial e stamping charge. E aí os números que ele usou nesse exemplo foi secagem de carvão 10%, briquetagem parcial 25% e stamping charge 35% de aumento da utilização de carvões fracamente coquificáveis. A partir disso, simplesmente ele pegou um exemplo de uma coqueria de 1,25 milhão de toneladas no ano, multiplicou por esse 55, que é o delta, e calculou o benefício da utilização dessas tecnologias. Notem, a briquetagem, nesse exemplo, permite colher um benefício na ordem de 23 milhões de dólares no ano, enquanto o stamping charge na ordem de 27 milhões e meio. O que é interessante a gente notar aqui é que os benefícios da briquetagem e do stamping charge são similares, não são idênticos, mas são similares. A briquetagem, ela consegue, até certo ponto, nos fornecer características para aumento de produção e aumento de utilização de carvões fracamente coquificáveis, similar ao stamping charge. Qual que é a grande diferença? É que a intensidade de investimento numa tecnologia de briquetagem, ela é muito reduzida em comparação ao stamping charge, e para uma coqueria já existente, utilizar uma briquetagem é muito mais fácil adaptar do que utilizar um stamping charge. Bom, dito isto, daqui para frente na minha apresentação eu vou falar só sobre briquetagem. Bom, então vamos lá. Briquetagem de carvão para coqueria. O que é e para o que serve? Pessoal, a gente vem comentando, né? A produção de coque metalúrgico, ela se dá a partir da confecção de um blend de carvões de várias propriedades. A gente utiliza esse blend na coqueria e produz o coque metalúrgico. Quando a gente faz o uso de briquetes, o que a gente faz, na verdade, é uma substituição parcial desse blend por briquetes. Então, eu carrego as duas coisas ao mesmo tempo. Continuo carregando o blend, mas eu carrego meu briquete junto, homogeneizados os dois na coqueria. A gente pode usar diferentes proporções, geralmente na ordem de 20% a 30%. E o que eu posso fazer a partir da utilização desse briquete? São diversas coisas, e é aqui que eu gostaria de explorar com vocês nesse slide. O briquete, como eu disse, ele me proporciona uma alta densidade de carga. Enquanto carvão carregado por gravidade, geralmente está na ordem de 800 a 850 quilos por metro cúbico, via briquetagem eu consigo até 1.100 quilos por metro cúbico. Então, um aumento de densidade de carga bem alto. Esse aumento de densidade de carga, como eu vim falando anteriormente, ele me proporciona aproveitar melhor as propriedades dos carvões. E com isso, eu posso, por exemplo, utilizar na composição do meu briquete mais materiais estratégicos, por exemplo, materiais que são fracamente coquificáveis, como o exemplo do slide anterior, ou até inertes. Eu posso também utilizar aditivos inertes, como coque de petróleo, ou resíduos, como plástico, borracha, etc. Um inerte muito especial que a gente vai falar aqui é biomassa, que também pode ser um material estratégico para eu utilizar aqui. Então, geralmente, o meu briquete ele é composto pelo meu próprio blend de carvões, mais o ligante que dá resistência mecânica para o material e o meu material estratégico. Eu boto esses dois materiais em conjunto na coqueria, com isso eu aumento a minha densidade de carga e aí eu posso colher os benefícios desse aumento de densidade de carga, que vai ser ou aumentar minha produção de coque e coprodutos, ou se eu quiser andar de freio de mão puxada, né, fazer menos ciclos no ano, eu posso fazer isso, visto que agora no mesmo número de fornos eu tenho mais massa enfornada. E em qualquer uma dessas duas estratégias eu vou ter como benefício menor emissão de gases e particulados, porque agora eu estou diminuindo a quantidade de superfinos que são carregados, porque agora estão aglomerados. Dependendo do que eu escolher fazer do coque para trás, do coque para frente eu posso colher 3 tipos de benefício, somados ou não, dependendo da estratégia, a gente não consegue todos no mesmo em conjunto. Eu posso fazer um coque de maior qualidade. Por exemplo, se eu resolver utilizar o meu mesmo blend que eu estou usando aqui nos meus carvões, o aumento da densidade de carga deveria me permitir um aumento do meu CSR.
eu posso fazer um coque que tem um fator de emissão tonelada de CO2 por tonelada de coque menor. Por exemplo, se eu fizer um coque utilizando carvão biogênico, biomassa, ou eu posso devo ter voltado. Ou eu posso fazer um coque com o menor custo, por exemplo, se eu fizer a utilização de carvões de menor custo. Portanto, turma, a briquetagem, nesse ponto, é uma ferramenta. A estratégia é individual de cada empresa. Então, a empresa A pode estar interessada em usar a briquetagem como uma ferramenta para usar biomassa, enquanto a empresa B pode estar super interessada em usar a briquetagem para simplesmente reduzir custo. Bom, eu falei um pouquinho sobre densidade de carga inerte, vou falar de novo aqui sobre um outro olhar. Então, geralmente, o que acontece quando aumenta a minha carga de inertes numa mistura? Inertes são aqueles carvões, igual o que eu mostrei no vídeo da direita, que não tem propriedade coqueficante. Geralmente, quando eu começo a aumentar mais a proporção desses materiais, reduz muito uma propriedade importante para produzir coque, que é a fluidez das misturas. E conforme eu vou botando mais inerte, mais inerte, mais inerte, essa propriedade que eu estou mostrando aqui, fluidez, ela costuma cair. E, por exemplo, o que eu estou mostrando aqui em azul, entre 200 e 1000, é geralmente a faixa que a gente quer que essa propriedade ela fique. Só que se eu adensar esse material, essa faixa ela muda. Eu consigo produzir coque até fora dessa faixa. E é o que essa outra figurinha aqui está tentando mostrar. Então, é um gráfico de 3 eixos, ok? E ele tenta mostrar o que acontece quando tu aumenta a densidade de carga, nesse sentido. Quando aumenta a densidade de carga, eu posso ou utilizar mais softs para cá, mantendo o meu CSR, ou, por exemplo, eu posso usar a mesma quantidade de soft e conseguir um coque com maior CSR. Portanto, a densidade de carga, a gente já falou, reduz o espaço entre as partículas, com isso favorece o contato entre elas e me proporciona produzir coque utilizando aditivos inertes. Entre os aditivos inertes, tem um cara em especial que a gente tem muito interesse em usar, que é a biomassa. A biomassa, pessoal, o carvão vegetal, tem vários nomes que a gente pode usar para a mesma coisa. Em geral, a gente está falando sobre um material de origem biogênica. Ele também é um combustível, ele também é carbonoso e, portanto, seria muito bem-vindo no coque, porque ao queimá-lo, a gente não contabiliza esse carbono, esse CO2, para as emissões de gás de efeito estufa. No entanto, por mais que seja muito interessante botar, seja a vontade de todos nós, existem dificuldades técnicas enormes em utilizar esse tipo de material em coqueria. O recorde mundial de utilização de carvão vegetal em rotina, ele é brasileiro, ele é nosso, ele é da Gerdau Ouro Branco. Então, saudações ao pessoal de Gerdau Ouro Branco que consegue utilizar 3% atualmente de carvão vegetal na mistura. Pessoal, isso é muito difícil de fazer, realmente eles estão de parabéns. Só que 3%, pessoal, convenhamos, ainda é pouco visto ao quanto a gente quer reduzir as emissões de CO2. E por que é tão difícil? 2 motivos principais. Um é que o carvão vegetal ou biomassa, ele é inerte, então quando a gente bota pequenos percentuais, a gente reduz muito a fluidez, como está mostrado nesse trabalho aqui do Fraga. E isso tem um efeito físico. A gente reduz a fluidez, a gente tem um efeito inerte do material que não passa por transformação, e ele tem um aspecto muito diferente do coque, e isso geralmente fragiliza a minha resistência do coque. Esse é o efeito físico. Só que, para ajudar, a gente ainda tem um efeito químico muito severo. O biocarbono, biomassa, ele tem uma área superficial muito mais elevada do que o coque metalúrgico, e, além disso, os componentes minerais da cinza dele, embora seja um volume geralmente de cinzas pequeno, ela é extremamente bem dispersa e ela contém muitos elementos que catalisam a reação de Boudoir dentro do alto forno e fazem o coque ser muito reativo. E aí, como consequência, geralmente o que a gente tem é isso que está mostrado aqui no gráfico do McPhee. Pequenos percentuais de biocarbono despencam o CSR. Por isso que é tão difícil botar carvão vegetal no coque. Como que a briquetagem pode tentar nos ajudar a minimizar esse impacto?
dois efeitos. Adensamento, novamente. Então, quando eu uso a briquetagem com uma alta densidade de carga, eu consigo aproximar essas partículas de biomassa ou carvão vegetal de partículas reativas, de carvões que têm a característica daquele vídeo que transforma, e eu tentar aproximar isso para aglutinar essas partículas. E também, pessoal, visto que eu estou utilizando briquete, eu posso fazer do briquete um mini reator. Eu posso tentar botar ali junto com o carvão vegetal algum outro tipo de componente que ajuda a minimizar a sua alta reatividade. Então, algum material que tenta passivar essa características de reatividade do carvão vegetal. Pessoal, isso tem sido trabalhado pelos maiores institutos de pesquisa na área de carvão e coque ao redor do mundo. Muitas pessoas vêm tendo esse tipo de ideia também. E aqui eu trouxe um pequeno compilado do que essa turma vem mostrando, todo mundo indicando na mesma direção. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei dois gráficos. À esquerda, a gente tem o percentual de redução do CSR pela adição de biocarbono, vários percentuais, vários autores. E a adição direta. Então, eu simplesmente boto, misturo e coquefico. Na direita, eu tenho também a adição do mesmo percentuais, comparando aqui, obviamente, só que eu faço isso via briquetagem. E o que essa turma tem mostrado, independente dos trabalhos, é que a briquetagem pode ser uma ferramenta para ajudar a minimizar o impacto do biocarbono. Eu até fiz uma média aqui embaixo do somatório de todos esses trabalhos para tentar ilustrar o que acontece. Obviamente, a briquetagem ela não vai conseguir fazer um milagre de amanhã a gente produzir coque com 30% de biocarbono, mas ela é uma ferramenta viável para que a gente consiga alcançar valores de 8%, 10% de utilização de biocarbono, se a gente conseguir controlar esses parâmetros que eu relatei agora. Pessoal, novamente, falar um pouquinho sobre produção. Esse slide ele fala um pouquinho mais do mesmo, mas eu gostaria de chamar a atenção sobre dois aspectos específicos. Então, eu comentei que quando a gente utiliza briquete, eu consigo botar mais massa no mesmo forno e com isso eu consigo produzir mais coque, o que é muito interessante. O produto principal da coqueria é coque. Mas existem outros produtos que são produzidos, coprodutos, e também tem uma importância muito grande. E aí eu estou falando dos carboquímicos e do gás de coqueria. Principalmente falando de Brasil, onde o custo de gás é muito alto, $15, $16, até $19 o BTU do gás natural, o COG ele é essencial para o nosso dia a dia. Então, a gente conseguir ter uma ferramenta que também consiga fornecer esse retorno, ele é bastante interessante. Então, essa figura aqui, ela tenta fazer um pouquinho desse panorama. E aqui, a última coisa que eu queria trazer para essa conversa de hoje é como que o briquete pode nos ajudar a contribuir na redução de emissões. Então, vamos lá. Então, imaginando agora que eu estou usando aquela estratégia de botar carvão vegetal na composição do meu briquete para produzir coque, eu vou buscar que o meu coque produto tenha as características, no mínimo, iguais ao do meu coque tradicional. Eu não busco modificar percentual de cinzas, voláteis, eu não busco, a não ser que seja para melhorar. Mas se eu conseguir fixar as minhas propriedades, o que esse exemplo ele tenta mostrar é que, por exemplo, o meu coque tradicional, tipicamente, ele tem 12 de cinzas, varia de empresa para empresa, voláteis geralmente é abaixo de 1%, e o resto todo é carbono. 87% é carbono. No caso do coque tradicional, é carbono fóssil. Quando eu queimar esse material, ele vai produzir na ordem de 3,18 toneladas de CO2 para cada tonelada de coque. Se eu conseguir, por exemplo, produzir um coque usando 30% de briquete, substituindo meu blend, e dentro desse briquete 25% de carvão vegetal, de biocarbono, eu vou produzir meu coque com 7,5% lá atrás na mistura, que vai me resultar mais ou menos um biocoque com 7% de carbono fixo biogênico, que não contribui para a emissão de CO2. Como resultado, meu fator de emissão, tonelada de CO2 por tonelada de coque, ele reduz para 2,93, na ordem de 7,8%.
Aí, isso aqui a gente mostra esse slide há algum tempo já. Recentemente eu estava lendo um trabalho e o pessoal fez uma coisa que é bem óbvia, mas que é legal da gente dizer, da gente mostrar. Esse trabalho do WING de 2024, do pessoal do CANET, eles traçaram o caminho do carbono biogênico num trabalho muito parecido com o que a gente está mostrando aqui. Então, eles mostraram que de 100% do carbono biogênico que tu bota no briquete, 36,5% vira gás, depois esse gás vai ser o condensável e não condensável, 58,7% vai para o coque metalúrgico e 4,7% vai para a moinha. Então, eles fizeram isso num trabalho que adicionava 7,6% de biocarbono, muito parecido com o nosso 7,5%, e chegaram numa medição de redução de emissão de 7,3%, também muito parecida com o cálculo aqui do 7,8%. Portanto, as coisas mais ou menos batem, é mais ou menos nessa ordem de grandeza, com essa utilização de biocarbono, o quanto a gente pode ajudar a reduzir a emissão do coque. Turma, era isso. O que eu tinha para falar para vocês. Minha mensagem final é que a briquetagem ela é uma ferramenta de baixa intensidade de investimento, que ela pode ser utilizada na nossa siderurgia brasileira, contribuindo para os nossos desafios aí. E na produção de coque, ela pode nos trazer um ou mais dos seguintes objetivos: redução de custo, flexibilidade na utilização de carvões e resíduos, mitigação da emissão de gás de efeito estufa, aumento de produção ou extensão das baterias. Era isso. Muito obrigado. Excelente, Agra. Obrigado pela bela apresentação, parabéns. Trouxe conceitos valiosos sobre coqueificação, sobre os desafios da coqueificação e, sobretudo, os desafios de fazer inserção de biomassa, né? E eu gostei da sua definição. A briquetagem é uma ferramenta, mas a estratégia é de empresa para empresa, né? A briquetagem ela tem diversos benefícios, né? Desde produção pela produção, competitividade, né? A temática ambiental, você trouxe aí mais ao final o potencial de redução de emissão de CO2, enfim, até em vida útil, né? Quando você pensa em redução de ciclos, né? Imaginando que produção não seja o mote da empresa A ou B. Muito bem. Então, vamos passar na sequência agora para o Guilherme Gonçalves, que vai fazer um approach agora da solução TecnoRed, depois que o Agra trouxe os conceitos, né? Uma abordagem mais geral. Guilherme, fique à vontade. Maravilha. Muito obrigado, Lisiero. Parabéns, Agra, pela apresentação. Excelente. E obrigado, ABM, pelo convite, né, de estar fazendo essa apresentação aqui para vocês do nosso portfólio. E também ao Guilherme Lisiero, aí, que é um dos percursores dessa tecnologia, desses desafios da briquetagem na coqueria, né? E um dos pioneiros também, e com a gente aí nessa trajetória. Bom, o tema, né, da nossa palestra, do nosso webinar, ele é focado em briquetes para coqueria, uma ferramenta para aumento de competitividade e sustentabilidade. Meu nome é Guilherme, eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento da TecnoRed. E o que eu vou falar para vocês é muito focado no processo em si, né, no processo de aglomeração a frio, por prensa de rolos, né, que é a briquetagem, os nossos produtos carbonosos, o que a TecnoRed desenvolve, especificamente muito focado nessa apresentação dos briquetes para a coqueria, o que a gente já explorou tanto no ambiente de laboratório quanto no ambiente industrial, um overview de alguns testes industriais ou uma pincelada do que tá por vir pela frente desses testes e uma conclusão de como que o briquete ele pode contribuir para o processo de coqueificação. E passando uma visão geral de como é o processo de aglomeração a frio, o processo em si ele pode ser dividido em 4 grandes etapas, né? Primeira etapa, preparação de matérias-primas, onde você tem a seleção dos materiais, adequação de granulometria, redução de umidade ou não, né? Você pode ter secagem, classificação granulométrica. Então, é a etapa que você dedica energia para classificar e otimizar esses materiais. E uma segunda etapa, que é a etapa de mistura,
mistura e dosagem, onde você faz a homogeneização dos materiais e propriamente a adequação da umidade, se necessário. A prensa, né, a briquetagem e alguns processos, e aí eu vou dar exemplo desses processos aqui, alguns processos utilizam a secagem. Outros processos não utilizam a secagem. A secagem ela é uma etapa que ela está dentro do processo de mistura ou antes da briquetagem. Existem processos que fazem a aglomeração com baixo teor de umidade, então não faz uma secagem posterior, mas em vias de regra o processo de aglomeração ele tem essa visão. E é um processo muito rápido, a gente está falando de 40 minutos de tempo total, ou seja, adição dos materiais, mistura, briquetagem, a prensa em si e a secagem. O maior tempo aqui é gasto com a secagem, né? Retirar a umidade de materiais carbonosos não é fácil, a gente pode destacar aqui de 20 a 30 minutos de tempo de residência em secadores de esteira. E agora eu vou entrar um pouco em cada um desses processos, né? Eu vou entrar no detalhe do processo da dosagem. E a dosagem consiste em selecionar o peso de cada material. Existem processos que são contínuos e os processos em batelada. Tradicionalmente, os processos em batelada ele tem uma maior penetração na área de atuação da briquetagem pela sua flexibilidade e também pela sua capacidade de trabalhar com N materiais de forma muito mais precisa. E aqui um exemplo de vários silos de dosagem, onde você faz a pesagem de cada material e a adição de água ou outros líquidos ou aditivos líquidos. Aqui o exemplo está a água. Basicamente, os misturadores, nós temos os misturadores intensivos, os semi-intensivos e os misturadores contínuos, que podem ser semi-intensivos ou intensivos também. Aqui no exemplo é um misturador intensivo, onde você tem a agitação tanto da cuba quanto da hélice principal. A segunda etapa é a prensa, é a briquetagem em si, ou a briquetagem a frio. E é um método de aglomeração, basicamente usado já desde a década de 50, 60, já se explora a técnica de aglomeração, e nos últimos 15 a 20 anos a gente tem mais conteúdo sendo produzido, né, mais documentos técnicos sendo produzidos do que é, de fato, a aglomeração a frio. E aqui a gente tem detalhes técnicos, né, que a gente pode destacar, principalmente que a mistura ela pode ser adicionada por gravidade, e aí a gente chama briquetagem por gravidade, ou a briquetagem com um esquema onde você adiciona uma rosca compactadora ou um pré-adensamento, muito utilizada para materiais de baixa densidade específica ou para materiais ultra finos que têm particularidades como escoamento ou dificuldade de compactação. E de fato, alguns detalhes que são importantes aqui numa prensa de rolos, né? De fato, a estampa, né? O pocket, que são essas cavidades usinadas aqui na superfície do rolo ou capa de rolo, né? Isso tem uma ciência, né, fundamental aqui por trás do diâmetro desse pocket, da profundidade do pocket, do ângulo de saída, né, dos materiais que são prensados para cada material, para carbonoso ou para ferroso. Isso tem uma característica, tem particularidades. Aqui a gente tem um modelo de Johansson, e esse modelo ele traz algumas informações, principalmente orientações com relação ao gap que você tem entre o rolo. É muito utilizado para rolos, né, do tipo de briquetagem. Você pode destacar aqui o ângulo de saída dos briquetes, o volume, esse volume aqui, ó, preenchido pela massa que está sendo prensada, né, pelo pó, e basicamente o diâmetro também do rolo. Isso tudo influencia a resistência mecânica desse briquete, né? O quanto de energia, né? O quanto de energia que você tem que dispor nessa briquetagem, a pressão
necessária, que é convertida em força linear aqui nessa região, isso tudo é influenciado por essas geometrias. E agora, como que a gente faz para adensar biocarbonos, né? Biocarbono tem um desafio particular, que é um material extremamente leve. Além de ser leve, ele é poroso, tem uma morfologia oriunda, né, da madeira, né? Bastante poros bem alinhados e uma estrutura bem lamelar. E quando a gente adiciona isso dentro de um aglomerado, dentro de um compósito, né, com diferentes materiais que possuem densidades específicas distintas, né, e também características físicas distintas, a gente tem um trabalho de entender a granulometria de cada material, entender a umidade e a porosidade de cada material, que isso influencia, por exemplo, o fator de molhabilidade do grão, absorção de líquidos, alguns ligantes, né, a grande parte deles tem objetivos de fornecer um adesivo, um gel bem resistente entre as partículas, e esse gel tem uma característica de superfície muito importante, então a gente avalia todos esses fenômenos, e o carvão ele traz um biocarbono, né, traz um desafio adicional, que são essas lamelas, né, essas estruturas com essa morfologia, e quando você compacta, acaba conferindo microfissuras na superfície do briquete, e essas microfissuras são pontos de tensão durante o manuseio do briquete. A etapa de secagem é uma etapa muito importante para garantir a uniformidade da umidade do material. E aqui eu trago um exemplo de um secador convectivo de esteira. Existem outros tipos de secadores. Esse caso aqui é um secador que a Tecnored usa e algumas outras empresas que a Tecnored conhece também utiliza. A proposta dele é secar continuamente os materiais, os briquetes, e tem algumas particularidades importantes, né, a serem seguidas, como distribuição bem uniforme do briquete sobre a camada, né? Esses pontos aqui na esteira, eles não são eles são prejudiciais à distribuição gasosa, né? A gente tem um gás quente sendo insuflado dentro do equipamento. Esse gás quente, ele percola pela coluna de briquetes e troca calor, né, com a coluna de briquetes, aquece o briquete, aquece a água, vaporiza a água e retira essa umidade dentro do secador. Então, a proposta é ter um fluxo convectivo sobre a massa e a gente pode instalar ou não recirculadores, e esses ventiladores são recirculadores para aumentar ainda mais a eficiência do equipamento de secagem. O gás utilizado aqui é um gás combusto, ele pode ser proveniente de câmara de combustão, chaminés, ou enfim, é um gás com uma energia contida para secar esses briquetes, e os secadores eles estão dentro de uma classe, né, comparados com outros equipamentos, dentro de uma classe onde é fundamental ter altas vazões e temperaturas moderadas, tá? É o objetivo de secadores. Então, vazões são fundamentais, ter fluxo de gás dentro desses equipamentos é muito fundamental, que é um processo convectivo, e a temperatura não são temperaturas tão altas, né? A gente está falando de temperaturas que podem variar de 150 graus a 250, em alguns casos até 300 ou 350 graus. E agora, na prática, quais são esses equipamentos, né? A gente pode destacar aqui alguns vídeos. Aqui a gente tem uma descarga, aqui é uma filmagem da Tecnored, então vocês estão vendo algumas pessoas de primeira mão como é que nós operamos. Aqui a gente tem o descarregamento de uma mistura, tá? Basicamente, nosso processo é um processo que funciona o misturador batelada e o restante da linha é contínua, né? Então a gente tem pulmões entre a mistura e a briquetagem para garantir estabilidade de continuidade da briquetagem. A prensa é uma prensa também com sistema de alimentação forçada, e aí esse sistema é indicado para alguns tipos de materiais, como eu comentei, os materiais carbonosos ou biocarbonos
são amplamente utilizados esses sistemas, e aqui o funcionamento do equipamento com a mistura que eu mostrei anteriormente. Aqui são os briquetes prontos. Os briquetes eles caminham, são encaminhados por uma esteira, e na sequência essa esteira direciona para um equipamento de secagem com a proposta de retirar a umidade e deixar a umidade dos briquetes uniforme. E aqui é a esteira, né, de secagem e a saída dos briquetes após a esteira. O ciclo de secagem é um equipamento que possui uma esteira vai e vem, então é um ciclo de 20 a 30 minutos de tempo de residência. E aqui é a saída dos materiais. E nessa foto a gente vê os briquetes, a formação de pilhas. Os briquetes são direcionados para silos de estocagem ou até mesmo pilhas e posteriormente utilizados. Boa. E agora, quais são os briquetes da Tecnored, né? O que é a Tecnored? Qual é o nosso portfólio de produto? A Tecnored, ao longo desses 15 anos, ela se especializou em produzir aglomerados, né? Nós temos um forno com características únicas, né? Um forno para operar com briquetes, com aglomerados a frio. Então, na nossa trajetória, a gente se especializou em produzir briquetes para o nosso reator e, propriamente, em ter experiência com outros briquetes para outros reatores também. Então, a gente tem mais de 100 patentes já em 38 países, focados nessas linhas de pesquisa de aglomerados a frio, ligantes, processos, e é uma combinação entre ligante, processo e matéria-prima, né, que se forma um bom briquete. E nós temos aqui quatro linhas de produtos, né? Um é o briquete para coqueria, e como comentado pelo Agra na sua apresentação, muito bem detalhada sobre o aumento de densidade e produtividade, quando a gente utiliza biocarbono, ele tem um potencial de reduzir emissões aí na ordem de 11%. É um número bem expressivo, considerando a cadeia da indústria como um todo, né? Siderúrgica. E olhando para um outro produto, é o CBB. Eu vou rapidamente passar por esses materiais, mas o meu grande foco vai ser o briquete para coqueria, que é o objetivo aqui da nossa apresentação. E a gente também tem briquetes para altos fornos ou mini altos fornos, os briquetes catalisados e o briquete termorredutor. E alguns projetos muito específicos, né? Além de briquetes autorredutores, que é o que a gente se especializou aqui na Tecnored, a gente tem potencialmente outras aplicações, briquetes de combustíveis diversos, briquetes com alguns materiais, alguns tipos de resíduos, são soluções que a gente também explora e tem realizado. Briquete catalisado, o que é isso? E onde a gente pode utilizá-lo, né? É um briquete com a proposta de ser utilizado no alto forno, né? Ele tem uma reatividade controlada, então a proposta é ter um produto com uma reatividade controlada e uma resistência mecânica adequada para ser utilizado na camada ferrosa do alto forno. Ele vai distribuído, bem similar ao nut, né, ao nut coke, e ele vai distribuído na camada ferrosa, e a proposta é trabalhar com redução, né, basicamente, da temperatura de reação de Bourdieu e promover uma reatividade maior à gaseificação e diminuir temperaturas de reserva térmica do alto forno e, como consequência, diminuir fill rate. Aqui estão alguns resultados que a gente comprovou na modelagem, CFDs, e foram sustentadas com ensaios de amolecimento-fusão e também alguns testes industriais. E a proposta é utilizar em altos fornos de 30 até 50 quilos por tonelada de hot metal, e pode reduzir 30 quilos de consumo de combustível. Além disso, ele é um briquete que tem uma proposta de ser mais reativo e produzir reações
ser mais eficiente, tem mais eficiência, então ele tem uma objetivo de reduzir as emissões. E permite também o uso de biocarbono. Hoje a gente tem números na ordem de 10% e pode ser explorado em alguns altos fornos até números um pouco maiores do que isso, mas de 5 a 10% é um número muito bem explorado. Já entrando no briquete termorredutor, é um briquete focado para mini altos fornos ou para ser um complemento, né, para a indústria de mini altos fornos, onde se utiliza o carvão vegetal. É um aglomerado também de biocarbono e ou carvão, e aqui a gente tem um ligante da Tecnored, um Tecnobinder, adicionado a ele, e fazemos a secagem, e ele pode ser utilizado em mini altos fornos. É um processo de aglomeração a frio, permite diversas matérias-primas, dimensões e densidades deles são controladas e boa resistência mecânica e baixa degradação. Aqui é um comparativo com coque em um ensaio de I600, que é um tamboramento realizado em um tambor de CSR. Então a gente olha aqui basicamente o coque com 86, o carvão vegetal com 54 e o briquete com 52. Aqui são as fotos antes do teste e as fotos depois do teste. E como eu comentei, é um briquete que tem uma reatividade intermediária ao carvão vegetal e ao coque, e a proposta desse briquete é ser um combustível para mini alto forno. A gente realizou aí nos últimos semestres testes industriais. Esses testes provaram o conceito de aquele sendo abastecido no alto forno junto com o granulado e o calcário. Esses testes a gente conseguiu extrair números bem expressivos, né, de redução de consumo na ordem de 10%, e além de um ganho de 3% de aumento de produção. Foram produzidos aí para esse teste 500 toneladas de briquete e economizados 670 de carvão vegetal. E nesse número a gente está falando de uma taxa de massa-massa, né, taxa de substituição na ordem de 1,3, 1,34, que é um número muito bom. A gente chegou até 60 quilos por tonelada de hot metal com esse briquete. Agora eu vou entrar especificamente nos briquetes para coqueria. E eu vou fazer uma rápida passada pela área piloto e, na sequência, introduzir os testes industriais. Bom, extensivamente a gente fez uma série de briquetagens no equipamento piloto, e aqui são as figuras, são os equipamentos que a gente tem na área piloto, que são os mesmos, né, bem similares, né, aos equipamentos industriais. O que muda são os tamanhos. A gente tem a briquetadora, aqui o processo de prensa, o briquete pronto e um sistema de secagem. O misturador também é intensivo, muito similar com o industrial, só que em escala menor. Bom, os briquetes, eles têm... nós tivemos aí vários ensaios de coqueificação, e dentre esses ensaios, o objetivo era buscar uma curva, né, de comprovar a teoria de aumento de densidade de carga e o efeito dela na qualidade. Então a gente fez esses ensaios com os briquetes feitos naquela briquetadora piloto, com um blend de carvões de uma indústria, e os comparativos estão aqui para mostrar um aumento de CSR, né, de 6 pontos percentuais nesse exemplo, e a manutenção, né, do CRI neste caso, né, uma ligeira queda, mas a gente pode falar de manutenção do CRI, e o I600 aqui, que a gente pode associar ao DI do coque, mas basicamente é um ensaio adaptado, e aqui a gente tem um índice também maior. E foram feitos ensaios tanto em equipamentos, em fornos resistivos de 2 kg, fornos resistivos de 7 kg,
e aparência e testes também com um fornos de 40 quilos, que é a imagem que eu estou mostrando aqui agora. Nós adicionamos 20% de briquete em uma mistura de carvões. Vocês podem ver que a coqueificação ficou muito bem feita, né? O bolo de coque bem distribuído e coqueificado. A gente não conseguiu visualizar os briquetes dentro dessa matriz, ou seja, há uma incorporação dos briquetes na matriz do coque. Isso era uma das preocupações, né, dentro da trajetória de pesquisa, que formassem essa interface entre o briquete e a mistura e não houvesse uma boa coquificação nessa região. Os resultados são bons também, né? A gente vê um aumento do CSR, manutenção do CRI, o I600 se mantendo, e no caso, esse aqui é um projeto que a gente pode falar dentro da estratégia da indústria de flexibilizar a utilização de diversos materiais. Aqui são os dados, os parâmetros do forno utilizado. Um outro teste que foi desenvolvido e o time explorou bastante, né, é a aparência dos coques produzidos, identificar se os briquetes, como que eles ficam distribuídos, né, dentro da matriz de coque, se há nessa região uma interface, né, entre o coque produzido pelo briquete e o coque produzido pela matriz de misturas de carvões. E então a gente fez alguns ensaios, e aqui foram ensaios onde a gente identificou um briquete dentro da mistura, então enrolou ele com arame de aço, para que depois do coque produzido a gente pudesse identificar. Vocês podem ver aqui na foto o arame aqui nessa região, e aqui é uma região de interface entre o briquete e o coque. Então essa é uma técnica que a gente está explorando para identificar através de microscopia essa região, porque de fato você não consegue visualizar dentro dessa matriz o briquete, tá? Realmente uma incorporação. E os testes industriais, né? Os testes industriais que a gente explora e pretende explorar são testes adicionando, né, em torno de 20% de briquetes nas baterias, e a proposta aqui é sempre estar olhando para a estratégia da empresa, seja a utilização de biocarbono, ou seja na otimização de carga, né, colocando materiais de menor rank, ou softs, ou uma estratégia muito personalizada. Tem propostas de 20% a 30%, na grande maioria a gente está falando em torno de 20%. E os principais desafios que são enfrentados é competitividade, os custos e emissões. Nós já temos aqui alguns testes já encaminhados, realizados, outros planejados. Já tivemos números interessantes em relação aos briquetes produzidos, mais de 1.500 toneladas de briquetes já produzidos com essa proposta de testar. E esse é um esquemático da adição desses briquetes, né, adicionado através, para os testes industriais são adicionados em uma coqueria convencional e de fato, posteriormente a gente faz a análise desse coque. A gente teve bons resultados inicialmente, mas são resultados que são continuamente aprimorados, né? Todo teste traz um desafio novo e a gente sabe que tem um caminho pela frente. Dentro das estratégias que a gente pode destacar que o briquete pode ser aplicado, né? A primeira delas é a adição de biocarbono. Permite, de fato, utilizar os maiores percentuais de biocarbono. Como eu mostrei anteriormente, a gente chegou em alguns ensaios com 6%, 8% de biocarbono. Isso é um número expressante para o tipo do material, que é o coque metalúrgico. A própria melhoria da qualidade, você pode manter a mesma mistura de carvões, aumentando aumentando a qualidade, seja CSR, seja UDI. Adição de coque de petróleo, para alguns casos, algumas usinas que possuem essa flexibilidade de adicionar
coque de petróleo com o objetivo de reduzir cinzas ou com a proposta de melhorar a química do coque, também tem essa flexibilidade. O custo da mistura, né? E foi bem destacado pelo Agra com relação a aumentar o percentual de aditivos, né? Que reduz o preço do coque. Num primeiro horizonte, acho que a grande parte da indústria está olhando para isso com esse foco, com esse enfoque, e claro que há os benefícios das demais estratégias, né? Aumento de produtividade, e aqui, caso a caso, né, existem coquerias que precisam de uma sobrevida, né, tanto para a produção de coque ou para coprodutos, ou, no caso, aumentar ainda mais a vida útil do forno, permitindo ciclos, intervalos entre ciclos de coqueificação maior em função do aumento de densidade de carga. E onde que esses briquetes, né, foram feitos para todos esses testes industriais? Na Tecnored, aqui é uma foto do nosso site, a gente tem algumas plantas de aglomeração. Nós temos uma planta de extrusão recentemente construída, está aqui em amarelo, com capacidade para 60 mil toneladas ano. Também é uma técnica que a gente vem explorando, fazer extrusão de materiais. Uma planta de carbonização, está aqui em roxo, é uma planta com capacidade de 5 a 7 mil toneladas ano de biocarbono, foi construída em 2022. Uma planta de aglomeração, a gente chama de aglomeração 2, mas ela é focada em produtos carbonosos. A gente tem um horizonte aí de 25 a 50 mil toneladas de briquete ano, tá? A planta mais antiga do nosso site de aglomeração, que é a planta aglomeração 1, que tem uma janela de operação aí de 60 a 90 mil toneladas de briquete ano, e um dojo da briquetagem, né, um centro de pesquisa com capacidade laboratorial, mas com todas aquelas instalações para desenvolver os briquetes. E aqui nessa figura a gente vê o forno Tecnored também. Nós estamos na planta de demonstração, e essa planta de demonstração de Pinda é onde está o nosso centro de pesquisa e todas essas plantas de aglomeração. E resumidamente, né, acho que foi muito bem destacado nas duas palestras, mas aqui a gente tem a briquetagem, a briquetagem como uma ferramenta de baixo investimento, de baixa intensidade. Acho que na primeira onda, a descarbonização é uma das mais cotadas, né, para a indústria experimentar, né, o efeito escala de adicionar o biocarbono. Permite aí a redução do custo com o produto. Você tem uma vantagem imensa para trabalhar com diversos materiais, flexibilidade na utilização de carvões e resíduos, né, mitigação das emissões, aumento de produção. E aí, como um complemento, né, esse fato do aumento de produção, a gente está falando também de aumento de vida útil de baterias de coque. Então, esse é um combo que a briquetagem pode trazer para a indústria, e muito focado também no processo de coqueificação. E é isso, gente. Obrigado. Está aqui o meu contato e fico à disposição também para esclarecer dúvidas. Está aqui o e-mail, o telefone, fiquem à vontade para me contatar, e o LinkedIn está aqui também. Excelente, Xará. Muito obrigado, excelente apresentação, bastante clara, principalmente tocando ali do que é a tecnologia de briquetagem em si, passando pelos diversos tipos de briquetes que a Tecnored vem desenvolvendo, né, nos últimos anos, e ao final dando o foco aí no briquete para a coqueria. Acho que cumpriu bem a proposta, né, que a gente tinha colocado para fechar com chave de ouro aí as apresentações. Turma, agora a gente passa a sessão de perguntas e respostas, né? Então, fiquem à vontade para utilizar o chat aqui, colocar suas perguntas. Eu vou começar aqui, então, só para a gente fazer o esquenta. Pode ser? Então, a Águia está de volta conosco aí. Agora é o momento da gente trazer os comentários, as perguntas. Alguns colegas já me fizeram aqui pelo WhatsApp no paralelo. Então, turma, fiquem à vontade de colocar aqui no chat, beleza? Então, vamos lá. Depois dessas duas brilhantes apresentações, acho que trouxe aí
um cabedal de conhecimento importante para a gente conseguir avançar aqui nas discussões. A primeira pergunta é assim, mais para ti, Xará, é mais na linha assim, quando a gente fala em briquetagem para coqueria, não é algo disruptivo, né? Longe disso, a gente tem briquetagens em operação desde os anos 70, né? Sobretudo aí na siderurgia asiática, né? E aí eu fico imaginando quais são os desafios, por que isso não chegou no Brasil até hoje, né? Por que nenhuma usina conseguiu romper todos os entraves para aprovar um investimento? E nesse momento, o que faz com que nesse momento a gente tenha subsídios para conseguir trazer uma briquetagem de carvão para a siderurgia brasileira? Como é que você enxerga essa dificuldade da gente sair da escala, né, piloto, dos testes industriais e efetivamente colocar uma planta em operação? Bom, eu acho que é uma excelente pergunta, mas talvez eu citaria um ponto muito importante no processo, né, da indústria como um todo, são as escalas, né? Acho que as principais limitações até o momento, e aí a gente está aqui para provar o contrário, né, é a integração com processos existentes, né, ou seja, os processos, as plantas já existentes que produzem 1 milhão de toneladas ano, 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas ano, adaptando a processos de aglomeração que exigem, né, mistura, prensa, secagem ou não, e além disso garantir qualidade, né, que a qualidade não seja comprometida e o custo também. Então acho que além de todos esses itens, né, esses seriam alguns itens que colocam as plantas de aglomeração nesse cheque de escalar junto com a indústria. E aí, para isso, a gente se especializou e desenvolveu talvez soluções que fossem focadas a aplicações modularizadas e que tivessem uma melhor adaptação ao cenário já existente. Eu acho que esse é o grande desafio. São plantas que já estão construídas, né? A siderurgia já está de pé, e você adaptar um processo de aglomeração em uma larga escala seria uma primeira limitação. Então, é isso que eu vejo como um desafio para a nossa indústria hoje. Perfeito. A possibilidade, né, de plantas móveis, né, skids, né, ajuda bastante em relação à viabilidade. Agora uma para o Agra aqui que apareceu. Agra, resistência mecânica, parâmetro-chave para o briquete. O Cristiano, lá da CSN, quer saber um pouco mais sobre a resistência mecânica do briquete para a coqueria. Beleza. Obrigado pela pergunta, Cristiano, grande colega aí também. Cristiano, turma, resistência do briquete, ela é, assim como a resistência do coque, ela pode ser manipulada. A gente consegue trabalhar com ligantes para que a gente proporcione a resistência mecânica adequada para o briquete ser transportado. Em geral, a gente consegue produzir na Tecnored, falando agora específico sobre o Tecnored, briquetes, e quem já teve a oportunidade de visitar a Tecnored teve a oportunidade de ver, briquetes aglomerados a frio de carvão que são muito resistentes e consegue ser transportado com mínimos geração de finos. Para vocês terem ideia, algum tempo atrás a gente fez um experimento que a gente produziu briquetes com foco para fazer testes de briquete para coqueria, e a gente também estava interessado como que era o comportamento de abrasão desses briquetes. A gente tem o dia a dia, né, a geração de finos em correias, etc., no transporte, mas também a gente estava interessado em entender como que é a geração de finos, por exemplo, num transporte de caminhão. E a gente fez um experimento muito interessante no qual a gente carregou caminhões, carretas de caminhões, 28 toneladas, e a gente mandou esses caminhões para a estrada e eles andaram 350 km para lá, depois 350 km para cá. O Guilherme, quando estiver errado, mas acho que eles andaram quase 1.000 km. E depois a gente voltou, 2.000 km, e depois a gente voltou e fez um peneiramento desse material. E a gente fez isso com eles em bag e a granel. E a geração de finos foi muito baixa, foi na ordem de 5%. Então, a gente consegue gerar hoje na Tecnored briquetes que são muito resistentes, com baixa geração de finos. No entanto, de novo, a gente volta para o custo-benefício. O meu interesse não é produzir o briquete mais resistente do mundo, é o briquete mais barato que cumpra o seu objetivo. Então, se
para um processo específico, por exemplo, a coqueria, o briquete com 30 kgf, 35 kgf, 40 kgf for o suficiente para ele ser transportado e carregado, é esse briquete que a gente vai focar em fazer. Agora, se ele precisar ser empilhado, etc., a gente também consegue manipular e fazer ele chegar lá. Excelente, Agra. Muitas perguntas sobre ligantes. Tem uma pergunta do milhão, né? Pergunta difícil, né? Mas vocês puderem trazer alguns elementos aí, pistas, que tipo de ligantes são utilizados, né? Ou caracterização básica, né? Eu queria saudar o professor Salomão, lá da USP, lá de São Carlos. Obrigado pela pergunta, Salomão. Boa, eu posso comentar aqui, Agra. É uma pergunta muito boa, cara, mas basicamente nenhum ligante sozinho faz um bom briquete. Essa é uma dica que eu dou para vocês. A gente explora sempre olhar ligantes e combinações. Nós sabemos as afinidades químicas que alguns ligantes possuem com os materiais carbonosos e outras com os materiais compostos ou ferrosos, mas basicamente a gente está olhando para uma cadeia de ligantes que são polímeros, e aí você tem polímeros orgânicos e inorgânicos, você tem cadeias sintéticas, que tem uma característica de adesividade, plasticidade nas partículas, e para alguns casos, especificamente, sempre existe o tradicional, né, o famoso ligante inorgânico, aquele que confere resistência mecânica a altas temperaturas, ou temperatura da zona seca do alto forno, enfim, temperaturas que a gente pode explorar. Então, sempre tem um mix desses materiais. E balancear também, de fato, a composição química dos elementos deletérios é extremamente fundamental neste caso, né? Mas a dica que nenhum ligante é tão bom sozinho, a não ser que existe um ligante produzido. A gente tem um ligante Tecnobinder, que dentro do Tecnobinder tem outras coisas dentro dele também, mas esse é um bom mercado aí para vocês explorarem. Excelente, Xará. Pergunta do nosso grande mestre Jorge Caldeira. Grande abraço para o professor Jorge Caldeira, está aqui conosco. Pergunta sobre a carga dos briquetes, especificamente em relação àquele aditivo, Agra, que você trouxe na apresentação. O questionamento do professor em relação ao coque de petróleo, a sinergia possível entre coque de petróleo e carvão vegetal em biomassa, ou se eles são excludentes, ou se eles atuariam de modo complementar. Excelente pergunta do Caldeira, não poderíamos esperar nada diferente. Bom, vamos lá. Combinação coque de petróleo e carvão vegetal. A gente pode ir por vários caminhos para responder. Coque de petróleo é um material com quase isento conteúdo de cinzas e conhecido por ter uma baixa reatividade. Nesse contexto, por ele ter quase isento teor de cinzas, ele é uma bela combinação para a gente usar, por exemplo, moinha de carvão vegetal, que tipicamente tem um teor de cinzas mais elevado. Então, a combinação química entre o coque de petróleo pode se combinar com conseguir aproveitar mais moinhas de altos teores de cinza. O coque de petróleo, propriamente dito, ele tem uma reatividade baixa, então ele pode contrabalancear, pelo menos numericamente, com o carvão vegetal de alta reatividade. No entanto, como bem lembrado pelo Caldeira, ambos são aditivos inertes, ambos não contribuem para a formação do coque, ambos vão precisar ser aglutinados por outros caras que não são eles. Portanto, Caldeira, a pergunta não é trivial, a pergunta provavelmente em algum nível de combinação, o coque de petróleo pode ser positivo, a combinação dele com o carvão vegetal, mas, como tu bem já pensou lá na frente, o excesso desses dois caras em conjunto pode saturar em inertes o meu coque metalúrgico e com isso fragilizá-lo. Perfeito, Agra. Pergunta do professor Ismael Flores. Fica aí um grande abraço para ti também, Ismael. Em relação à granulometria da biomassa do carvão vegetal inserido no briquete, o que você pode trazer de detalhes? Mais grosseiro, uma referência, né? Um percentual aí abaixo de 3 milímetros, enfim. Qual o racional utilizado para a granulometria do carvão vegetal inserido no briquete? Mais uma excelente pergunta. Abraço aí, Ismael. Bom, vamos lá. Os trabalhos recentes têm mostrado também que carvão vegetal com menor granulometria é
menos difícil de ser incorporado do que elas. Em geral, qualquer aditivo inerte, quando a gente está falando que tem uma partícula maior que 1,5 milímetros, o pessoal do Japão já mostrou que são considerados críticos, né? Entre os parâmetros críticos microestruturais, partículas de materiais que não sofrem transformação, que são classificados como inerte, maior do que 1,5 milímetros são críticos. Isso é muito mais grave para o carvão vegetal, que tem um formato de partícula muito acircular, significa que elas são achatadas, onde a concentração de tensão na ponta dessas particulados fragiliza muito o coque. Portanto, Ismael, o objetivo é tentar reduzir tanto quanto possível o tamanho do carvão vegetal. Só que, com isso, eu exponho mais área superficial do material para a reatividade. Então, como contrabalancear isso? Aí vem a necessidade da gente ter alguns aditivos, e tem muita gente explorando isso. Aqui no Brasil, o trabalho do Matheus Fraga, por exemplo, que tentam contrabalancear com outros materiais a redução de reatividade do carvão vegetal. Excelente, Aga. Pergunta do Everton, lá da Terra, no Brasil. Como vocês avaliam a aplicação de briquetes, considerando uma planta que já tem stamp charge? Se o Gonçalves permite, eu também vou nessa, daí depois eu pode complementar. Essa pergunta é recorrente e ela é muito boa, na verdade. Quando a gente fala que a briquetagem, um dos grandes benefícios da briquetagem é densificar, e o stamping charge já entrega isso, essa parte morre, infelizmente. Agora, dentro das estratégias de briquetagem que a gente tem, existe uma específica que a gente está falando do biocarbono, que a gente pode explorar. Não pelo fator aumento de densidade, mas sim pelo briquete ser, como eu defini, um mini reator. Então, eu posso usar o meu briquete como algo isolado, em que eu posso aproximar um carvão de alta fluidez, por exemplo, com o carvão vegetal, que é um aditivo inerte. Eu posso aproximar, por exemplo, um aditivo do carvão vegetal para reduzir a fluidez, e isso o stamping charge não permite, a menos que eu faça no coque como um todo. Portanto, o aumento de densidade propriamente dito não se combina, não é necessário o briquete para aumentar. Mas essa abordagem pode ser explorada. Excelente, Agra. Agora uma pergunta que é bastante comum nesse contexto de briquetagem, sobretudo em plantas de coqueria mais antigas, né? A Ana Letícia e o Marcos Paulo abordam sobre os cuidados para a aplicação de briquetagem em coquerias já com elevada vida útil, né? Do ponto de vista, sobretudo, aí de pressão de coqueificação. O que você pode trazer de detalhes para a Ana e o Marcos? Outra excelente pergunta e também recorrente quando a gente está falando de briquetagem. Pessoal, esse assunto, ele vem sendo tratado por outras pesquisas. Eu vou compartilhar com vocês o que a gente viu, tá? A gente fez testes no forno do CTF, do CTF da Vale, que são grandes parceiros nossos no desenvolvimento, Maranha, a turma lá, a Cleonte, e o que a gente viu na prática? A pressão de coqueificação, eles têm um forno da analógica de parede móvel, e a pressão, contraintuitivamente, com o briquete foi menor. Contraintuitivamente, ela foi menor do que o pico de pressão, e a curva de pressão ela foi menor com o briquete. E isso foi reproduzido por teste do pessoal do INCAR, na Espanha. Então, essa é uma preocupação, é algo que a gente estuda, controla e avalia, mas os resultados que eu tenho em mãos hoje são que os testes que a gente fez com 20% de briquete substituindo o carvão vegetal no forno de parede móvel indicaram que a curva de pressão, eu tenho a curva aqui, eu posso até jogar no chat, ela é menor. E os testes industriais que a gente realizou, a gente não identificou nenhum problema. O Henriquson também abordou esse tema, né, da contração do semicoque. É o item crítico realmente, Henriquson. Mas como a Aga trouxe aí, diversas pesquisas, né, e os testes industriais também mostraram que há soluções, né, sobretudo no que tange a composição da mistura, né. Uma pergunta interessante do meu colega professor aqui, Vitor Eric, lá do IF Sudeste. Ele questiona sobre outros aditivos, né, para além de coque de petróleo e carvão vegetal, como, por exemplo, pneu inservível ou polímeros via briquetagem. Alguma abordagem nesse sentido? Como é que vocês enxergam essa possibilidade de outros materiais, outros aditivos?
São estratégias. A briquetagem está aí como ferramenta para tentar proporcionar uma maior utilização desses aditivos. São linhas extremamente relevantes e importantes também. A Gerdau tem também bastante pesquisa sobre utilização de carvão inservível. O Gabriel, lá do Sul, também tem alguns trabalhos sobre utilização disso em PCI. É um tema latente que a gente enxerga que a briquetagem pode contribuir também para a utilização desse tipo de materiais. Atualmente, na Tecnored, a gente não explorou muito foco nisso, tá? Mas é uma possibilidade. Até complementando, né? De fato, a proposta de utilizar esses materiais tem um racional técnico muito valioso, né? E de fato, acho que o desafio de estabilidade e reatividade térmica precisa ser bastante aprofundado, principalmente quando a gente olha para compostos voláteis, resíduos inorgânicos que podem conter, né? Ou formadores de escória, enfim. Mas eu acho que quando a gente avalia esses materiais, talvez um pré-tratamento seja uma pirólise prévia, enfim, algum pré-tratamento adicional pode ser adicionado aqui como controle de alguma dessas frações dentro do briquete, não especificamente deixar com que isso saia lá na coqueria. Então, isso é algo que a gente não explora tanto, mas, de fato, recomendaria isso. Perfeito. O Bruno Flores, grande amigo Bruno Flores, traz uma questão interessante. Quando a gente observa aditivos, acho que vocês falaram bastante, né? Coque de petróleo, biomassa, agora até possibilidade de polímero, pneu, etc. Mas vamos observar agora o contexto do carvão, a parte não inerte. Que tipo de carvão é interessante fazer parte aí da matriz para briquetagem? O que vocês sugerem ser os outros 80% ou 70%? Algum tipo de material em particular? Excelente pergunta do Bruno. Combinação. Qual que é o objetivo de um coque produzido com briquete? É depois que tu enxergar o coque, tu não enxergar os briquetes. Então, a matriz, ela precisa ter propriedade também para que a interface entre o briquete e o coque ela não seja observável. Então, por exemplo, quando eu produzo um coque com aditivos inertes no briquete, dentro do meu briquete, eu vou dar preferência para carvões de alta fluidez, para compensar isso. E no meu resto do meu blend, eu vou tentar fazer a mistura mais barata possível, mas que eu tenha capacidade de aglutinação entre o briquete e a minha matriz. Perfeito. Agora, Silvio Maranha, hoje aqui a gente está sendo presenteado, né, com os grandes mestres da siderurgia, especialmente da coqueria, né? Já tivemos aí Bruno, Jorge Caldeira, Henriqueson, né? Everton lá da Terni. Agora é uma pergunta aqui do Maranha. Me desculpe os que eu esqueci aqui, mas é uma lista seleta aqui. Muito bom, turma, poder contar com todos vocês, né, nesse webinar, né, promovendo esse debate tão rico, né? Fico bastante feliz. Silvio Maranha pergunta o seguinte: ora, já que pressão de coqueificação, contração são temas pacificados, a gente vai preservar a coqueria, o ganho da produção pela densificação é possível, mesmo em coquerias mais antigas. Essa afirmativa é verdadeira, já que pressão de coqueificação é um tema pacificado, não tem restrição. Em coquerias mais antigas, é possível afirmar que a gente tem ganho de produção? Excelente pergunta novamente. Abraço, Maré. Bom, vou falar e o Guilherme Gonçalves pode complementar. Vamos lá. As preocupações com pressões até os níveis que a gente utilizou, com 20%, é bom frisar, a gente não encontrou nenhum problema até o momento. Quando a gente utiliza briquete, a gente consegue aumentar a massa carregada no forno, e com isso a gente aumenta a produção, mas pode ser necessário, e isso acontece, por exemplo, com o Stamp Charge ou com outros processos, quando a gente aumenta a densidade de carga, o tempo necessário para a coqueificação ele pode aumentar. Então, existe uma relação entre o quanto tu vai necessitar corrigir esse teu tempo de coqueificação e o quanto tu adensou. Se o quanto tu precisar corrigir o tempo de coqueificação for menor do que o quanto tu adensou,
a gente tem ganho de produção. Então, por exemplo, não sei se atentaram, mas em algum dos slides que eu mostrei, a turma fala que, por exemplo, a briquetagem parcial pode aumentar a minha densidade de carga até 20%, enquanto o aumento de produção é até 12%. Então, por que eu não aumento 20% a densidade de carga e aumento 20% a produção? Porque envolve alguma ou outra adaptação de parâmetro operacional. Então, a resposta é possível e é esperado que isso aconteça. Boa. Perfeito. Só complementando o Agra. Obrigado, Maranha. Abraço. As coquerias, outros pontos que são relevantes, né, para esse detalhe técnico, né, quando a gente olha para coquerias mais antigas, ou para as coquerias novas também, a gente está sempre olhando para, tipicamente, aquela fração de 20% de briquetes. A distribuição da carga tem que ser uniforme, esse é um ponto muito relevante, né? Você não pode ter concentrações de briquetes numa posição no forno, então esse é um complemento, e desde que haja um monitoramento, né, ajustar o tempo de coqueificação se necessário. Esses ganhos, e aquilo que a gente projeta, né? A gente pode, em alguns casos, medir 15% de aumento de massa de coqueificação, ou 20% de massa de coqueificação, ou enfim, mas o resultado final a gente está olhando entre 5% a 15% de aumento de produtividade nas coquerias, e é muito em função desses elementos. Excelente, Guilherme. E por falar em grande mestre, vou ler a pergunta agora. Professor Vilela, grande abraço para ti. Pergunta é a seguinte: a Tecnored não tem em vista um aglomerado para a cearia elétrica? Boa pergunta, Vilela. Abraço, professor. A gente tem, de fato, explorado também essa linha. Nós temos desenvolvido aqui na Tecnored também briquetes, explorando briquetes para carburação de aciarias elétricas. Inclusive com o Xará aí, ele já buscou alternativas para o outro Xará buscou alternativas para esse tema. E é algo que a gente explora, né, aglomerados carbonosos para siderurgia. A gente sabe da especialidade de briquetes para aciaria, briquetes refrigerantes ou briquetes carbonosos, e algo que também está no nosso portfólio de desenvolvimento, nosso roadmap, briquetes carbonosos, principalmente focado na carburação de aciarias elétricas. Saindo um pouquinho também do briquete da coqueria, indo aqui para o briquete de alto forno, tá? O Reginaldo Elias pergunta como a incorporação de carvão vegetal na matriz de briquetes influencia a reatividade redutora, a estabilidade térmica e a geração de finos durante a ascensão da coluna do alto forno, considerando diferentes proporções e tipos de ligantes. Falar um pouco sobre briquete de alto forno nesse contexto mais metalúrgico, né? Excelente pergunta novamente. Nesse contexto do briquete para o alto forno, vou separar a pergunta em duas, tá? Primeiro, a incorporação de carvão vegetal em qualquer briquete, ela começa sendo um desafio. Ela é mais difícil do que o carvão mineral. Mas o que a gente mostrou aqui hoje é que existem ferramentas de técnica de briquetagem, de ligantes, que a gente consegue contornar isso, tá? Então, o briquete com carvão vegetal, ele não é um briquete mais frágil. O briquete com carvão vegetal, ele é um briquete que a gente adapta a outras características e ao final ele tem a característica igual à do fóssil. Primeiro item. Segundo item, o briquete para alto forno que o Guilherme passou, ele é um briquete projetado para ser usado como o small cock, mas ele não é igual ao small cock. Ele geralmente é um material que a gente quer propositalmente que seja um material de alta reatividade. Novamente, isso é um tipo de tecnologia que tem origem no Japão, no início dos anos 2000. O nome genérico para esse é coque altamente reativo. E o carvão vegetal, ele é um baita de um cara para ser utilizado como matéria-prima para produzir esse tipo de produto. Por quê? O que a gente está falando aqui hoje e costuma falar é que o carvão vegetal tem alta reatividade e isso dificulta a utilização para produzir coque. O carvão vegetal tem alta combustibilidade e, eventualmente, é prejudicial em PCI e difícil em sinterização.
gente, se a gente está produzindo um produto que tem alta reatividade, como o coque altamente reativo, o carvão vegetal cai como uma luva. Então, essa é uma das alternativas dentro da siderurgia, onde as características do carvão vegetal são muito bem-vindas. A gente aceita ele como ele é, vamos dizer assim. Então, o carvão vegetal para esse tipo de produto é uma excelente escolha. Excelente, Agra. Mais uma pergunta aqui do Cristiano, da CSN, em relação à geração de gás. Tá? Porque nós colocamos que tem um aumento de produção, via aumento de densidade. O que a gente pode falar em relação à geração de gás, Agra? No caso do briquete da coqueria. Muito boa pergunta novamente. Geração de gás. Função dos carvões que eu estou utilizando e também função dos ligantes que eu estou utilizando. Eu tenho, mesmo com os mesmos carvões, eu tenho uma pequena modificação na minha fração de gás gerado, porque eu tenho um material mais denso, ele tem mais tempo de fazer reações secundárias de craqueamento, mas o que manda no gás é quais carvões eu escolhi para utilizar no meu briquete. Então, se eu escolher no meu briquete carvões de alto volátil, eu vou ter um aumento na minha geração dos gases. Se eu utilizar ligantes alcatrões, piche, etc., eu vou ter esses materiais no meu gás. E o inverso também é verdadeiro. Se a minha escolha foi ligantes inorgânicos, eu vou ter redução no meu volume de gás. Excelente, Agra. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso webinar. Eu queria aproveitar esses últimos 5 minutos. Se tiver mais uma última pergunta, fiquem à vontade. Mas para falar um pouco no contexto, assim, como representante aqui também da siderurgia, né? É um webinar que eu acho que cumpriu bem o seu papel de trazer essa oportunidade, né? Do contexto de descarbonização, de competitividade, ainda mais nesse momento que a siderurgia brasileira precisa de iniciativas, sobretudo do ponto de vista de competitividade. Nós estamos aí num cenário bastante adverso, né? Eu diria, a invasão do aço chinês nos força a sermos mais competitivos. Então, a briquetagem de carvões, uma vez que o Brasil importa 100% de carvão mineral, né, para a siderurgia, que vocês trouxeram aí mais de 75, cerca de 3 em cada 4 toneladas de aço produzido no Brasil, depende das integradas à coque. A briquetagem de carvões é uma oportunidade de curto prazo, né, um CAPEX de implementação mais rápido do que outras tecnologias, né, pensando em similar, né, com o objetivo de aumentar a densidade, como estampachagem ou outro tipo de coqueria. É um periférico de implementação mais rápida e que, além da pegada de competitividade, tem também o viés de descarbonização. Então, para a siderurgia brasileira, nós entendemos que esse webinar seria bastante interessante para os colegas que atuam, né, na área de redução, como uma oportunidade, haja vista que o Brasil não tem nenhuma briquetagem de carvão ativa operando. Então, acho que a gente cumpriu o papel aqui de trazer conceito, trazer nivelamento, mas, para além disso, a gente conseguiu trazer aqui, né, diversos especialistas, aí, os colegas contribuindo com as perguntas, mas eu queria deixar o agradecimento e a felicitação aí para o Agra e para o Guilherme Gonçalves, representantes da Tecnored, que hoje, sem dúvida, é o maior vetor em conhecimento no tema briquetagem no Brasil, já está há mais de 20 anos estudando esse tema, e hoje consegue colocar aí à disposição do mercado essas possibilidades de briquetes que o Guilherme Gonçalves apresentou, dando a luz ao briquete da coqueria. Então, queria agradecê-los, tá? Em nome da ABM também, queria agradecer a Tatiane, que está aí nos bastidores, que nos ajudou a organizar esse webinar, né, toda a infraestrutura. Tem muito trabalho de bastidor para a gente chegar até aqui, tá, pessoal? Muitas rodadas, discussões, organização. Então, Tatiane, obrigado por todo o carinho, né, trabalho de bastidor aí, para a gente conseguir realizar esse momento que a gente já vinha planejando há bastante tempo. E eu queria agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado, que ficou conosco até agora, né? Pelas perguntas, pela participação. Isso aqui, turma, esse webinar é um esquenta para o que a gente vai ter na ABM logo em setembro. Eu queria fazer o lembrete aí, você que não fez inscrição ainda, 9 a 11 de setembro, 9ª edição da ABM Week. Então, a gente com certeza teremos trabalhos relacionados à briquetagem, a gente pode continuar essa discussão, né, nos corredores da ABM. Então, mais uma vez, Agra e Guilherme, obrigado. Passo a palavra a vocês aí para as considerações finais.
Beleza, deixa eu começar aqui. Pessoal, primeiramente, muito obrigado a todos que estiveram presentes, conectados, todos os colegas que mandaram perguntas, só fera aí, mandando excelentes perguntas, enriquecendo a nossa discussão. É um prazer estar aqui discutindo com vocês, compartilhando com a dupla de Xará de Guilhermes aí, que são referências também nessa área. O Guilherme Zieiro, que é um dos percussores do tema, nesse tema de briquetagem. E fazer um convite para todo mundo que está lá na BM, a gente continuar essa discussão. E o que o Guilherme falou é verdade, a gente tem que começar a pensar que às vezes a competição é externa e aqui dentro a gente precisa se unir, trocar informações à medida do possível e proliferar conhecimento. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito bom, Agra. Muito bom, Liseiro. E, assim, reforçar o agradecimento a todos vocês que se inscreveram e dedicaram o tempo aqui para esse webinar. Agradecer também a ABM, agradecer o Liseiro, que também foi o grande precursor desse tema dentro da ABM e com a gente aqui, pelo convite. Obrigado. Acho que a briquetagem, ela tem um caminho longo, os resultados já demonstram benefícios claros. A gente está muito otimista com o caminho que a gente tem pela frente e com os parceiros que a gente tem, e conto com um grande parceiro aí, o Liseiro, nessa jornada também, e entusiasta pelo tema. E agradeço novamente aos colegas e a todos presentes aqui, e a gente vai estar na BM esse ano também. Vamos evoluir aí para uma siderurgia competitiva, brasileira, bem competitiva, e também manter a sustentabilidade, e vamos em frente com a inovação e sustentabilidade como prioridade. Muito obrigado a todos. Perfeito, Xará. Então, vou encerrando. Eu gostei do que você trouxe. Independente da camisa aqui, nós temos que nos unir enquanto siderurgia brasileira. Então, esse webinar, essa oportunidade que a gente teve aqui de ter uma discussão bastante rica sobre uma das linhas que a gente pode seguir, visando redução de custo, visando redução de CO2, enquanto siderúrgicas, né, unidas em prol de um único objetivo: tornar o nosso aço mais competitivo, né, independente, né, da invasão de aço chinês ou de outros fatores externos que a gente possa enfrentar, mas nós temos condições de colocar aço em qualquer lugar do mundo, né, se a gente se unir, né? A briquetagem tem essa proposta. Vamos lá, turma, vamos continuar a discussão. Na ABM a gente se encontra. Um grande abraço para vocês. Boa noite.